Já comentei com vocês, pessoal, algumas das aplicações, tá? Mas agora a gente fala um pouquinho, vamos retomar isso para ver se fica um pouquinho mais claro, tá? Então, em relação à pesquisa, a gente tem uma utilização muito grande, tá, da eletroforese, uma vez que eu posso usar meios de cultura, né, no caso de pesquisa básica, meios de cultura de células, amostras biológicas de animais, né, ou mesmo de humanos, para poder identificar, então, que proteínas compõem, né, essa amostra ou esse líquido com o qual eu estou trabalhando. Lembrando, né, pessoal, então a gente pode fazer eletroforese de proteínas de uma amostra de urina, de uma amostra de líquor, de uma amostra de algum derrame, né, pleural, de algum líquido de ascite, né? Para a gente ficar mais próximo, vamos falar um pouquinho então de amostras de sangue, né? No caso de amostras de soro. Uma das aplicações que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, né, é da eletroforese de hemoglobinas. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar em anemia falciforme, talvez lá na genética, né? Quando vocês fizerem hematologia, vocês vão estudar mais, né? E também vão estudar as talassemias, né? Então, a anemia falciforme e as talassemias, elas são doenças decorrentes, né, da presença de hemoglobinas anormais, tá? Então, nós temos a hemoglobina A, né, que é a hemoglobina normal, e nós podemos ter hemoglobina S, que é a da anemia falciforme, hemoglobina C, tá? Então, em alguns casos, nestes tipos de, por exemplo, de anemia, né, pode ser necessário fazer uma eletroforese para se identificar qual é o tipo de hemoglobina, né, que aquele paciente possui. Por quê, pessoal? A gente já conhece o padrão de migração das diferentes hemoglobinas. E sempre que eu fizer uma eletroforese, eu tenho um controle, eu tenho uma amostra controle. Tá? Então, quando eu tiver que identificar, por exemplo, quando eu tiver que fazer uma eletroforese para hemoglobinas, eu vou ter uma solução padrão, né, com os diferentes tipos de hemoglobina. E aí elas vão migrar. Né? E eu vou ter as minhas amostras. De acordo com o padrão de migração que eu tenho nas minhas amostras, eu comparo com o controle e eu consigo identificar. Tá? Ai, Roberta, mas tu disse que a gente conhece o padrão de migração. Sim, a gente conhece, mas em cada laboratório eu vou ter um tipo de equipamento. Né? Eu vou ter um tipo específico de tampão, eu vou ter uma fonte de energia que pode estar com uma amperagem, uma corrente um pouquinho diferente. Né? Então, eu preciso sempre ter um controle. Tá? Uma outra aplicação é a identificação do perfil proteico do soro. Tá? Ele não é um exame solicitado com frequência. Tá? Normalmente, os exames eles solicitam quantificação de proteínas específicas. Né? Então, se pede a quantificação de albumina, né, para avaliar a albuminemia, então em pacientes renais ou em hepatopatas. Eu posso pedir a quantificação, no caso, a titulação de anticorpos, né? Anticorpos são proteínas. Então, quando eu peço a titulação, a quantificação, né, de anticorpos, eu estou pedindo, né, para dosar um determinado tipo de proteína. Em alguns casos, a gente faz a dosagem de transferrina, de ferritina, né? Bom, e em algumas situações, a gente vai ter uma amostra de soro e vai fazer uma eletroforese das proteínas totais, para eu ver o perfil proteico deste soro. Quando eu faço essa eletroforese, tá? Eu vou ter este perfil aqui. Deixa eu voltar. Ou algo muito parecido quando estiver tudo normal, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, né, o ânodo, que é o polo positivo, e o polo negativo, tá? Então, elas vão migrar de cima para baixo, tá? Vejam que aqui a gente tem uma banda, tá? Essas manchas a gente chama de bandas.
Uma banda bem forte. Tá? Por que ela tá forte? Por que ela tá tão corada? Porque tem muita proteína. E a proteína presente em maior quantidade no nosso soro é a albumina. Tá? Então a gente sabe que esta primeira banda, que é a mais forte, é de albumina, porque ela é a proteína presente em maior quantidade, tá? Porque ela é uma proteína grande, então ela não migra muito, e a gente sabe que ela fica mais próxima ao polo positivo, tá? Depois nós temos outras frações de proteínas, que são diferentes globulinas. Tá? Nós temos 5 classes. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e fração gama. Por que frações? Porque a gente tem várias proteínas que vão correr em grupo. É como se fossem os pelotões de uma maratona. A gente sabe que os primeiros que chegam são os profissionais, né? Então tem esses diferentes pelotões, mas eu não vou conseguir identificar cada um, qual é a proteína. Então, na banda alfa 1, na classe alfa 1, uma das representantes é, por exemplo, a alfa 1 antitripsina. Na alfa 2 eu tenho a alfa 2 macroglobulina, a aptoglobina, tenho a ceruloplasmina também. Depois eu tenho na fração beta, beta-lipoproteínas, né? Lembrem das lipoproteínas que fazem o transporte de lipídios, né? As lipoproteínas que fazem parte, né? Desculpa, são o LDL, o HDL, né? Lembra que a gente tem as lipoproteínas para fazer o transporte do colesterol. Temos a transferrina, temos o C3. O C3 é um componente do sistema complemento, né? Que vocês devem ter estudado ou irão estudar na imuno, né? E esse último grupo aqui, esse último pelotão, são as imunoglobulinas, né? Não são nem os últimos, porque eles estão lá em primeiro lugar na corrida, que são os anticorpos, tá? Então a gente tem aqui gama-globulinas representadas pelos anticorpos, tá? Já dou mais detalhes para vocês no próximo